muito bem-vindos ao Mulheres Super Capixabas, um podcast da CDL Vitória em parceria com o Cindy Lojas Vitória, onde a gente dá voz às mulheres que estão transformando o Espírito Santo, com garra, inovação e muito talento. Eu sou a Fábio Petri, da Fábio Petri Joia. E eu sou a Fran Petri, da Di Pietra Joias. Nossa convidada é a Júlia Schwartz, fundadora da Maia Saúde, empresa especializada no cuidado de pacientes idosos e em apoiar famílias que enfrentam os desafios da jornada do Alzheimer. Seja muito bem-vinda, Júlia. É uma honra ter você aqui no podcast Mulheres Super Capixabas. Quem era a Júlia antes da Maia e como sua trajetória começou? Acho que a Júlia antes da Maia era uma menina sonhadora com uma vida meio planejada, assim, né? Eu tinha mais ou menos 25, 26 anos, estava formando em Direito, já trabalhando há muitos anos no mesmo emprego, né? E me organizando para abrir um escritório de advocacia, porque era esse o planejamento. Sim. E aí, quando eu estava nesse passo de montando escritório com duas amigas, advogando, a gente descobre um diagnóstico da minha mãe que pegou a gente completamente de surpresa, porque a gente começou a viver muito antecipadamente algo que a gente imaginou viver só muito no futuro, né? Então, a Júlia antes da Maia era uma menina, uma mulher assim que tinha um planejamento de carreira completamente diferente do que é hoje, né? E aí, quando a gente percebe essa necessidade enquanto família, né, que a minha mãe teve Alzheimer precoce, da gente vivendo todos esses desafios, a gente percebeu que poxa vida, tem um lugar que precisa ser olhado e que ninguém está olhando, e por que não olhar, né? Então, a minha trajetória profissional vem sendo funcionária pública de quase 15 anos de carreira, depois formando em Direito, abrindo escritório de advocacia, e com 2 anos de escritório, a gente tem que reformular tudo, refazer todos os planos. E aí eu me vejo entrando num mundo completamente diferente do meu, porque aí eu entro numa área de tecnologia, que é startup, que é criar uma empresa de uma forma inovadora, tendo disrupção, assim, né? Então, eu saindo de um mundo completamente tradicional, assim, né, que o direito traz isso pra gente, né, para ir para um mundo completamente diferente. E associado a isso, a saúde, né? Sim. Quando a gente vai escolher a nossa profissão, a gente tem algumas áreas, né, para escolher. E eu fui para a área de humanas, e saúde sempre era algo que eu nunca imaginei. Tanto que quando a gente pensou em montar uma empresa para criar solução para pessoas idosas e tudo, eu relutei muito da ideia de tomar a frente da empresa. Porque eu não achava que, pelo fato de ser de saúde, a empresa ser algo que eu tinha habilidade, assim, vamos dizer. Mas as coisas foram acontecendo naturalmente. E quando eu me vi, eu estava em plena pandemia, validando a ideia da Maia, atendendo pacientes idosos, tendo contato com muitas famílias que estavam passando por uma jornada muito crítica naquele momento. E em 2021 eu resolvi fazer esse negócio virar um negócio de verdade, assim, né? E aí foi quando eu abri a empresa e comecei a trajetória da Maia. E aí, o que aconteceu, assim, entre esse meio tempo aí do direito e a abertura, a criação, né, da Maia Saúde? A gente teve o diagnóstico da minha mãe, ela teve Alzheimer precoce com 54 anos. E aí, quando a gente recebe esse diagnóstico, ela muda toda a estrutura da nossa casa, né? Nós somos em 5 filhos, a mamãe era divorciada, então éramos só nós 6. E a gente se viu muito rapidamente mudando o lugar ali, né? A gente tendo que cuidar dela, quando na verdade ela veio sempre cuidando da gente. Quando a gente se viu nessa situação de ter que cuidar dela e que a gente percebeu que alguma coisa não estava certa ali, o comportamento dela já estava estranho, a minha mãe começou a demonstrar que alguma coisa estava errada quando ela começou a perder a habilidade da fala, ela teve afasia, né, que a gente chama. Então ela começou a esquecer as palavras, começou a não conseguir formar uma frase direito, e aí quando a gente começou a perceber isso, a gente inverteu o papel. E aí, nesse momento de inversão de papel, a doença dela durou 5 anos, do diagnóstico, né, desse momento que a gente percebeu até o falecimento dela, a gente viveu uma jornada muito intensa, assim. Intensa de primeiro descobrir o que era, de ir atrás de um diagnóstico, de saber realmente quais eram as etapas da doença, o que ia acontecer com ela, né? A gente sempre se viu nesse lugar de
de desinformação, assim, né? A gente pesquisou muitos médicos, a gente foi praticamente a todos os neurologistas aqui de Vitória e a gente ficou ainda nessa falta de informação, assim. E fica com certeza, né, da família, do que vai ser passado ali, né, nos processos, né, ainda mais uma doença que é tão, no caso da sua mãe, tão precoce. É precoce, e quando o Alzheimer ele é precoce, ele normalmente ele é mais rápido, né? A evolução da doença é mais rápida. E aí a gente viu ela começando a demonstrar alguns sinais de que alguma coisa não estava bem, e daqui a um ano ela já perder totalmente a fala. E aí a gente viveu situações muito intensas aí, né? A gente, primeiro do diagnóstico, de perseguir o diagnóstico, descobrimos qual era o diagnóstico de Alzheimer precoce. Quando a gente descobre o diagnóstico, a gente já não pode mais deixar ela sozinha em nenhum momento, então a gente começa a ter que ter uma estrutura dentro de casa que a gente não estava preparado nem financeiramente, nem psicologicamente para isso. Então a gente tem que contratar profissional para cuidar dela. A gente não acha profissional, a gente não sabe onde achar profissional da saúde. Qual é a profissional da saúde para essa etapa? Que ela ainda era independente, né? Ela dá isso daí, no caso, foi aquela virada de chave, assim, que você tentou, falou assim, né? Estamos percebendo essa dificuldade, eu sou do direito, mas eu preciso, talvez, trazer algo que eu possa também ajudar outras famílias por ter passado, né? Ali a gente percebeu uma lacuna, assim, sabe? De aonde eu encontro informações sobre Alzheimer precoce. Não tinha tanta na internet ainda. Isso há 10 anos. Quais são os médicos que estão abertos a conversar sobre isso? A gente passou por quase 8 médicos e 7 não deram diagnóstico. 7 não foram claros com a gente. Então, a gente começou a perceber que ali tinha uma coisa que precisava ser revista, assim, né? E aí, eu lembro que a gente fazia reuniões, nós 5 em casa, nos irmãos, assim, e a gente debatia, assim, sabe? Será que faz sentido a gente ir para esse lugar? Será que não faz sentido? E aí, nesse momento, a gente também teve uma consciência de que, primeiro, a gente estava falando de uma pessoa doente agora, então a gente começou a enxergar nossa mãe diferente. Então a gente afasta ela do papel de mãe e coloca ela no papel de uma pessoa doente, que isso é muito difícil fazer, e a gente percebe isso hoje em dia com as famílias. E o segundo ponto, a gente começou ali a ficar órfão. Então ali a gente começou a não ter pessoas acima da gente para orientar. E aí ficou tudo um caos. E aí fica a gente muito novo tomando decisões importantes sobre a vida de alguém muito importante e sem informações para isso. E aí foi nessa trajetória até o fim de vida dela que a gente foi percebendo que ali tinha um espaço e que a gente precisava olhar para esse espaço de uma forma diferente. Não só para o doente, porque a gente sabe que tem muita gente que faz isso, né? A gente hoje em dia tem plano de saúde só para idoso. Enfim, já tem um mercado consolidado para o olhar para o paciente, mas a família fica completamente desestruturada. A família também, né? E aí foi a virada, assim, de chave, né? Não é como de um dia para o outro a gente descobre isso, mas a gente foi nessa trajetória mapeando, né? E aí, do mapeamento do que era mais difícil a gente fazer, foram 3 coisas que a gente percebeu. Primeiro, informação, que a gente não tinha um canal de informação. Informação concreta, não é só sobre a doença, é sobre o que vai acontecer a partir dali. O segundo era produtos e medicamentos, então medicamento acabava, não tinha muita constância, né? Então um acabava hoje, outro acabava amanhã, outro acabava depois de amanhã, tinha que fazer o estoque que acabava, a cuidadora não falava, e saía correndo para comprar fralda no meio da noite. E a gente fez uma coisa assim, a gente mudou todo mundo para o mesmo prédio, moravam 5 na mesma coluna, junto com a minha mãe, assim, então cada um num apartamento diferente, pra gente cuidar dessa logística. E ainda assim era um caos. Então foi informação, produto e o outro profissional. Porque no meio dessa trajetória, a gente contratando o profissional a partir de indicação de pessoas que a gente conhece, a gente colocou profissionais que não eram qualificadas, mas que já tinham cuidado de idoso, mas que não tinham curso de cuidador, não eram técnicas de enfermagem. E aí o ponto de virada, assim, que a gente percebeu que isso é muito prejudicial foi quando a minha mãe, almoçando dentro de casa, porque a profissional que estava com ela estava no telefone celular, conversando e tudo mais, ela não percebeu que o comida estava muito quente, e a minha mãe já com Alzheimer, ela sem muita autonomia mais
da deglutição, ao invés dela cuspir a comida, ela broncoaspirou. E aí foi uma internação de 4 meses que minha mãe saiu de casa andando, falando, comendo, para voltar para casa numa estrutura quase de UTI, totalmente acamada, precisando de cama hospitalar, sem andar, sem falar, sem comer. Sim. E aí tudo mudou a partir dali. Então ali a gente percebeu também que a profissional não qualificada, né, ou seja, a gente não é só o amor, né, não é só o afeto, não é carinho, né, é a qualificação da profissional faz totalmente diferença. Então a gente pensou, então vamos criar uma empresa que pudesse entregar esses 3 pontos, assim, sabe, que fosse algo que realmente facilitasse totalmente a vida da família e tirasse essa sobrecarga da família. Então pode acabar. E pode essa questão da profissional não ter uma especialização, né, acabar causando igual, né, até agravando, né, o que aconteceu. Não, agrava. No caso da sua mãe. A gente tem um caso muito similar que aconteceu na empresa de um paciente nosso que aconteceu a mesma coisa, ele broncoaspirou. Nesse momento não foi por causa da comida quente, mas porque é da doença, né? Chega um momento que ele não consegue mais fazer a deglutição de forma natural, né? Então, nesse momento, ele teve um engasgo. E aí, nesse momento do engasgo, que poderia vir a broncoaspirar, essa profissional rapidamente, era uma técnica de enfermagem nossa que estava lá, ela conseguiu fazer a manobra de desengasgo e ele não broncoaspirou. Ela salvou a vida dele, entendeu? Então, assim, isso é determinante. Assim, uma profissional da saúde, ela sabe lidar com as questões que acontecem com o paciente. Sim. Então, a gente aprende a fazer manobra de desengasgo, por exemplo, com o nosso filho, a gente consegue fazer isso. Mas a gente, numa situação de emergência, muitas vezes fica incapaz. Envolve o emocional, envolve o amor, envolve, né, todo... Então, a profissional da saúde, ela vem nesse lugar, assim, de trazer essa técnica para o cuidado que o paciente precisa, né? Sim. E como foi para você transformar a dor em negócio? Olha, eu acho que isso é talvez uma das minhas maiores qualidades, assim, né, honestamente falando. Eu acho que eu fui ensinada a ser assim, na verdade, né? Eu acho que isso vem da minha criação, isso vem da minha mãe, assim. A gente sempre olhar a vida por uma ótica da beleza, assim, sabe? Ela falava muito que a gente tem que ser feliz na vida, né? Sim. O importante é ser feliz, a gente tem que ir atrás da nossa felicidade. E eu acho que o momento de infelicidade, de dor, ele também traz esse olhar de felicidade. Eu acho que tudo tem um motivo, sabe? Eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Talvez o lado bom que a gente pudesse enxergar nessa jornada toda de doença da minha mãe, até de não ter podido fazer com ela o que hoje eu faço para os meus pacientes, né, trazendo uma qualidade muito melhor de vida para ela e para a família, eu acho que a doença dela traz isso, sabe, essa beleza de hoje a gente realmente ser um ponto de apoio e de mudança, né, na vida de tanta gente. Sim. Então, eu acho que foi natural, não é uma coisa da qual eu batalhei, assim, sabe, não é uma coisa assim... as pessoas me perguntam assim, mas como que foi sair do direito para ir para a área da saúde? Naturalmente, assim, sabe? Eu vi uma tendência, vi que fazia sentido, testei, vi que me saí bem e fui indo, assim, as coisas foram acontecendo muito organicamente, porque além de enxergar que tudo tem um lado bom, eu enxergo como trabalho, fazer o que tem que ser feito, assim, não tem muita saída, senão isso o quê? A minha resposta para transformar a dor em algo bom é, se não isso o quê? Ou eu pego a dor e vivo me lamentando uma vida inteira e isso vira um trauma, ou, poxa, eu sou hoje uma fonte de esperança, de segurança, de tranquilidade para mais de 1000 famílias, assim, sabe? Então, hoje, quantas pessoas não oram por mim, eu nem sei. É verdade, assim, então, se não isso o quê? E ao entender, né, que vocês poderiam fazer diferente, estar, né, nessas casas, trazendo esse conforto que no começo para vocês foi super difícil, porque vocês não tinham, né, essa estrutura, onde procurar profissionais qualificados. Vocês conseguiram apoio? Como que foi esse início, esses primeiros passos da empresa? Como que foi para vocês montarem a Maia? Fala um pouquinho, né? Apoio, você fala de pessoa, de órgão, ou em parceiros, os primeiros passos, né? Se você teve apoio de órgãos ou em casa, como que foi isso? Não, assim, eu construí a Maia, né?
na época eu era casada com meu marido, porque ele é da área de tecnologia, junto com 2 sócios, né? Então, a gente percebeu que a gente podia fazer desse negócio um negócio tecnológico com o apoio deles, né? Então, a gente começou ali, eu comecei com um computador da empresa dele, numa salinha dele, assim, num cantinho, criando os processos, criando a forma como a gente faria o atendimento, né, preço, pesquisa, porque tudo começa de uma pesquisa, né, tudo começa de o que as empresas fazem, o que não fazem, o que é possível fazer, o que é difícil fazer. Então foi um pouco nesse lugar, assim, de estar dentro desse ambiente e testando e validando, né. Então o começo é muito a gente mesmo, né, muito da nossa criatividade, né, do nosso ímpeto de realmente querer fazer algo diferente. Então, o primeiro ponto de partida foi assim, né, e aí eu peguei uma amiga pra gente começar esse negócio junto. Hoje ela não tá mais com a gente, mas ela foi muito importante no primeiro ano, assim, a gente trabalhava muito, e aí a gente começou com uma planilha do Excel, assim, sabe, as coisas muito bem, sem estrutura, e divulgando esse serviço no Instagram. Então, um amigo começou a falar com outro amigo, então o primeiro cliente veio assim, sabe, de indicação. Sim. E aí a gente fazendo um bom atendimento para esse que indicou outro. Então, o primeiro ano foi muito de uma forma natural, assim, vamos colocar, de uma forma muito não profissionalizante, entre aspas, assim, muito muito mais novo, né? Muito usando a experiência, assim, que vocês tinham com a mãe de vocês, usaram essa experiência para ver o que precisava. Eu ali fui a personificação do cliente ideal, assim. Então, quem é o cliente ideal? Eu me coloquei como essa figura central, e tudo que eu precisava fazer, eu comecei a criar formas de fazer. Então, o primeiro ano foi assim, né? Foi muito na raça, assim, sabe? Trabalhando muito. A gente sempre atendeu 24 horas. Então, desde o dia que eu abri a Maia até hoje, eu atendo 24 horas. 7 dias na semana. Eu sou a única empresa do Espírito Santo que faz isso. Então, a partir dali, meu telefone nunca mais desligou. Atendo Natal, Réveillon, perdi tudo. Natal, Réveillon, festa de aniversário de criança, filho, meu aniversário. Nunca mais tive nada disso. Então, o primeiro ano foi muito na raça, na batalha, de erro e acerto. E aí, depois do primeiro ano, que a gente abriu em 2021, em 2022, a pandemia já tava tudo aberto, a gente já começou a poder frequentar evento e tal. E aí, foi quando eu fui num evento no Base 27, teve Startup Day, e ali eu participei de algumas palestras, né? De pessoas que estão na área de inovação há muito tempo, e ali eu comecei a perceber que o jogo era diferente. Sim. Que aquilo ali que eu estava fazendo no improviso, que aquilo ali que eu estava fazendo mais no meu feeling, eu precisava realmente profissionalizar. Precisava realmente criar processo, precisava desenhar procedimento, metodologia. Tinha metodologia por trás ali. Estruturar, né? Deixar mais. Número. O que era importante eu enxergar, não é só faturamento, né? E ali, com um ano de empresa, eu fiz uma revolução dentro da empresa. E aí eu comecei a realmente... Aí aluguei uma sala, e aí fui só para essa sala, comecei a contratar gente para trabalhar comigo, porque na época era eu e ela só. E aí a gente foi dando uma cara de empresa mesmo. Sim. Então, a gente... o primeiro momento foi muito na raça, na vontade de fazer com a experiência que a gente tinha. E hoje eu vejo que deu muito certo, porque a gente realmente transformou essa dor. Isso estava muito latente ainda. Minha mãe faleceu em 2019, dezembro de 2019. 2021 eu ainda estava vivendo muito aquilo. Então eu tinha muita clareza do que era necessário, do que era importante. E aí a gente criou a Maia a partir daí, assim. E durante a sua trajetória, teve mulheres assim que te inspirou direta ou indiretamente? Olha, com certeza, assim, a primeira inspiração que eu tenho é a minha mãe, né? Que foi que é a pessoa mais forte, assim, a pessoa que, enfim, que realmente conseguiu me dar essa possibilidade de transformar a dor em algo bom, de ter resiliência, né? O empreendedorismo, ele traz isso, sim, muito latente na gente. A gente tem que ser muito resiliente. Mas a minha mãe foi uma pessoa, uma inspiração diária, assim. Mas eu acho que da área, por exemplo, eu me inspiro hoje muito na Cris Junqueira, que é a CEO do Nubank, assim, que é uma mulher muito forte, uma mulher que
que mesmo assim, à beira de ter filho, né, quase trabalho de parto, trabalhando, fazendo reunião, fazendo o que tem que ser feito, muito centrada no negócio, acreditando na ideia. Então, o Nubank hoje não é, né, mas ele nasceu com uma startup, então eu me identifico muito com ela. Mas eu também tenho amigas muito próximas, assim, né, eu tenho mulheres, assim, que participaram do meu cotidiano como profissional, né, eu tenho uma grande amiga, Rafa, que foi a minha primeira chefe, hoje ela também trabalha em inovação, ela também tem startup. Legal. E ela também é uma inspiração, assim, nesse lugar, assim, sabe? Da gente ter essa capacidade de revolucionar tudo, sabe? Da gente transformar, da gente sair da nossa zona de conforto, da gente realmente sair da área do direito e para a área da saúde, porque a gente pode, porque a gente consegue. Se reinventar, né? Se reinventar. Tem as meninas da Global Touch, a Júlia e a Carol, que eu acho que é uma das startups hoje... sei lá, uma das mais consolidadas aqui do Espírito Santo, com founders, mulheres, né, as duas são uma inspiração e elas me antecedem nessa jornada. Enfim, tem muitas outras founders, tem a Milena da Persora, que é uma startup também de RH para startups, para empresas de tecnologia, que ela também é uma gênia, assim, é uma menina, é muito legal. Então, assim, nesse ecossistema, a gente vai encontrando, e talvez nunca foram minhas mentoras, assim, sabe? Nunca, mas era esse papel. Mas sempre foram pessoas, assim, a Rafa, a Milena, tantas outras que eu participei de um programa também aqui do governo do estado chamado Seeds, que eram 30 startups juntas fazendo 6 meses de aceleração, que a gente chama. Várias amigas, assim, que a gente foi criando no ecossistema e que dão essa voz de apoio pra gente, assim, sabe? Quando a gente tá quase desistindo, quando a gente tá prestes a desmoronar, ela vem e fala, não, calma, é assim mesmo, amanhã vai passar. Aquela pessoa mesmo que pega na mão, né, então, não, vamos fazer juntas, vamos fazer juntas, isso aí faz toda a diferença, né, isso faz toda a diferença, ter esse apoio, né, de mulheres, né, que normalmente a gente fala que as mulheres, né, empreendedoras, antigamente tinha muito essa rincha, né, porque a mulher, não, hoje a mulher tá mais forte, se apoiando, isso é muito legal. A gente consegue perceber muito o ambiente de colaboração. Exatamente. Então, a gente enxerga essa possibilidade nessas mulheres, assim. Então, a Rafa, ela me ensinou um monte de coisa nesse início de trajetória de startup. A Milena me fez perseverar, por exemplo, numa segunda captação da qual a gente conseguiu agora, nesse ano. As meninas da Global, assim, sabe, a forma de expandir, de se colocar na mídia, né, conectando com outras pessoas. Hoje a Carol, que é uma founder lá da Global Touch, vai inclusive lá na empresa e a gente vai fazer uma troca. Hoje eu vou ajudar ela com algo que a gente hoje consegue fazer e ela já foi uma inspiração pra mim, assim, sabe? Então é muito esse lugar de movimento. Uma troca, né? É movimento, assim, cada hora a gente se ajudando e eu ajudo e peço ajuda. Né? Então é uma troca que esse ecossistema de startup, de founders, de mulher, a gente conseguiu criar aqui no Espírito Santo. Nossa, é tão legal. E a gente sabe, né, que cuidar de idoso não é fácil, né? Cada um com a sua particularidade, cada família com a sua particularidade. E como que a Maia atua nesse cuidado com as famílias? A Maia, ela tem uma missão, assim, né, o propósito, que é impactar e melhorar a vida das pessoas que vivenciam a jornada de cuidar de um idoso. Então, quem são essas pessoas, né, quem são esses agentes? É a família, a profissional da saúde e o idoso. Então, a gente tem esse triângulo nessa relação, né, então, o que a gente nasceu para melhorar a vida desses 3 agentes. E como que a gente faz isso para a família, né? A gente faz entregando um serviço completo, tirando ele da linha de frente dessa jornada, colocando ele no lugar que ele merece, assim, e que é o que ele melhor pode fazer, que é olhar para o familiar idoso e dar carinho, dar atenção, estar ali presente fisicamente, sem todo aquele estresse que envolve. Então, para isso, a gente atua em 3 pontas, entregando serviço, produto e informação para a família. Então, o serviço, a gente tem profissionais da saúde, desde cuidadoras até técnicas de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudióloga, até uma consulta médica domiciliar. Então, a gente tem todos os profissionais da saúde que o idoso precisa. Então, a gente seleciona
a gente que escolhe a profissional de acordo com a habilidade dela e com a necessidade do paciente. A gente faz o gerenciamento dessa escala, então a gente monta uma equipe, essa equipe não funcionou, a gente troca a equipe, a gente é quem paga os profissionais, faltou, a gente que substitui, a gente faz o atendimento 24 horas para a família. Então, o primeiro ponto é entregar serviço de qualidade, dando segurança para ele, sem que ele se estresse com isso, sem que o telefone dele toque a partir de 5 horas da manhã, porque a cuidadora vai faltar, por exemplo. O segundo ponto é comprando e entregando produtos e medicamentos pro idoso. Então, a gente organiza esse estoque, né? A gente sabe que o idoso precisa de medicamento, de fralda, dependendo da forma, do quadro clínico. Dependendo do quadro clínico do idoso, ele ainda precisa de uma alimentação via sonda. Então, a gente faz toda a organização desse estoque, compra e entrega semanalmente na casa do paciente. Então, a família não vai mais à farmácia, a família não compra uma fralda, a família não compra um equipamento mais. Cadeira de roda, cama, tudo, a gente faz uma curadoria interna, apresenta o melhor preço, e paga e entrega para a família. E a terceira entrega é a informação. Então, o que a gente faz com a família olha, o quadro clínico do seu paciente é esse, do seu familiar idoso é esse. A gente hoje tem o idoso dessa forma. Sim. A partir, a previsão, por exemplo, de 6 meses, a gente encontrar o idoso assim, depois assado. O que você precisa fazer na sua casa? Quais são as transformações que a gente precisa ter no ambiente? Quais são os profissionais que a gente precisa colocar na sua residência? Como é que você vai lidar com ele? Ah, mas meu pai não gosta de ter ninguém em casa, ele ainda está independente, ele ainda... acontece muito ainda. Então, a gente conversa com a família, como aborda o paciente, sabe? A gente gosta de sempre dar autonomia para o paciente tem que ter voz, né? Mesmo que, às vezes, ele não tenha... A gente fala... A gente fica numa linha tênue entre pegar essa responsabilidade da vida dele, ou seja, agora eu vou decidir sobre as coisas da minha mãe e dar voz à minha mãe porque ela não tem mais orientação. Sim. Essa é uma linha tênue, né, de a minha mãe que decide ou eu que decido. A gente tem que achar o equilíbrio disso, né, e a gente ajuda a família nesse encontro de equilíbrio. Até que ponto o paciente pode intervir, até que ponto é a família que... Assim. Exatamente. Então a gente tem que desconsiderar que meu pai não gosta de ninguém em casa? Não, a gente tem que considerar. Mas como que a gente conversa com ele? Como que a gente fala pra ele da importância? Não é só assim, papai, eu vou colocar e pronto. Ah, papai, você tá caduco. Ah, papai, você tá esquecendo das coisas. Não. Calma aí, a gente tem um jeito de falar com ele. A gente tem que tratar. É por isso que eu falei assim no início. Assim, quando a gente entende que a nossa mãe, ela sai do papel de mãe e vira um papel de doente, o nosso olhar é outro. Por pior que seja, mas quando a gente olha para uma pessoa doente, a gente não tem um outro olhar, é natural, isso vira normal. É difícil as famílias fazerem isso, mas é isso que a gente vem incentivando e a gente vem educando os nossos clientes. Sim, e essas famílias que vocês, né, já atenderam, que são muitas, através da Maia Saúde, alguma história assim mais marcou vocês? Algumas histórias, assim. Eu tenho uma história, assim, que me preencheu muito, assim. Até na decisão de continuar, foi uma das minhas primeiras clientes, foi a Fernanda, o nome dela é Fernanda. E a Fernanda não mora aqui, né? A Fernanda é uma menina muito nova também, com a mãe com quadro clínico, uma paciente oncológica, enfim, tinha outras particularidades. Mas a mãe ainda saudável, assim, ainda independente, lúcida, orientada, né? E morava sozinha. As 2 filhas não moravam aqui junto com a mãe. E aí, o que a gente fez com a dona Ângela foi tomar conta da vida dela toda. Então, a gente começou a colocar as profissionais lá, a gente começou a fazer a questão das medicações e a gente começou também com as informações. A gente também ajudava na questão de marcação de consulta, né? A gente organizava as informações dela, os exames para entregar para o médico, então a gente tinha contato com o médico, então mudava, por exemplo, dosagem de medicamento, a gente estava em contato com o médico, então foi uma das minhas primeiras clientes, muita coisa a gente testou ali com a dona Ângela. E as 2 irmãs, a Fernanda e a irmã, não se falavam mais, desde quando a mãe descobriu o câncer, né? Caramba. Porque uma queria ir para uma linha de tratamento e a outra queria ir para outra. E aí elas brigavam muito. Então elas não conseguiam ficar no mesmo ambiente. Elas brigavam muito, era Fernanda e Lívia.
E elas brigavam muito, brigavam muito. Então, às vezes, a Fernanda me ligava, falava uma coisa, e a Lívia me ligava, falava, e a gente ficava ali assim. E aí, o que eu fui fazendo com elas é tentando, orientando e mostrando, E apaziguar ali, né? e mostrando os dados que a gente tinha, assim, olha, Fê, se sua mãe for para essa linha de tratamento, a gente vai trazer esse conforto para ela. Se ela for para essa, a gente vai trazer esse conforto. Vamos decidindo, vamos testando, porque a gente consegue testar muita coisa, né? E aí foram, acho que quase 3 anos de atendimento, 2, 3 anos de atendimento. Quando a dona Ângela faleceu, ela já faleceu, foi a única paciente da Maia, dessas 1000 famílias que eu atendi, que eu fui ao velório. Eu nunca vou, eu tento não me aproximar tanto, enfim, porque ainda é uma questão sensível, né? Apesar de ser meu dia a dia, não é algo que, enfim, é tão fácil de lidar. E aí eu fui, porque ela não estava aqui, a Fernanda não morava aqui, a Lívia também não morava aqui, então até ela chegar, que essa questão de certidão de óbito, pega lixo, né, leva corpo pra não sei aonde, eu meio que também fiz esse papel para afastar. Só que quando eu cheguei lá na casa da dona Ângela para conversar com ela, com elas duas, estavam as duas com o pai dela, que era divorciado da dona Ângela. E aí as duas, muito comovidas, né, com o falecimento da mãe e tal, sentaram, pai, e aí o pai foi e falou pra mim, eu queria muito te agradecer, eu tô com minhas 2 filhas aqui, quero muito te agradecer o que você fez pela minha família. As minhas 2 filhas sentadas hoje aqui nessa mesa, pra gente falar do sepultamento da mãe, pra passar por esse momento, só você era capaz. A gente não achava que isso seria possível. E foi impactante das duas estarem na mesma mulher. Às vezes você não tinha nem essa noção de o quanto você foi importante em todo esse processo. Mas foi no começo, né? Foi muito no começo, e a Fê falou muito assim comigo, né? Eu tinha mais contato com a Fernanda, aquela que tomava mais à frente, assim, do cuidado. E ela falou muito pra mim, assim, cara, você fez pela minha família, assim, sabe? Hoje eu consigo falar com a Lívia, hoje a gente consegue ter harmonia. Fazia anos que eu não falava com ela, eu não suportava, e a gente começa a olhar, né? A gente começa a enxergar com outros olhos. Então eu acho que essa foi a história mais impactante e que resume muito a nossa missão, né? É verdade. Então não é só o idoso ali, né? Porque a família, normalmente, ela gasta o que ela tem e o que ela não tem para aquele familiar, tanto financeiramente como psicologicamente, né, emocionalmente, mas essa família está desassistida, essa família está adoecendo. A gente tem dados sobre isso, né, os dados que a gente tem sobre as famílias que adoecem quando entram na linha direta de cuidado do paciente idoso é alarmante. A gente precisa falar sobre isso. E é por isso que a Maia vem nesse lugar de olhar para essa família, de acolher e de proporcionar mesmo segurança, uma qualidade de vida nessa jornada, né, de fim de vida do paciente. E esse cuidado da Maia, você considera um diferencial competitivo no mercado? Considero, sem dúvida. Considero. Por quê? Porque a gente consegue entregar uma solução completa para a família. Então, assim, você enquanto família, se você tem uma solução só de profissional, ou seja, você só coloca profissional lá, mas você não faz essa curadoria da seleção da profissional, você não está em contato com essa profissional 24 horas, você não é a pessoa que é responsável pela troca, você no final de semana não trabalha, como que essa família fica? Ela fica desassistida. Vai chegar uma hora que sua mãe vai ter uma internação 9 horas da noite, e você não vai ter com quem falar. E que se você não tiver condição, o que você vai fazer? Então é muito você por você mesma, né? Então eu acho que a maneira como a gente conseguiu organizar esse cuidado, ele é um diferencial competitivo, inclusive de fidelização. O cliente, às vezes, ele não consegue sair da empresa, porque a empresa realmente consegue dar uma assistência para ele. Porque a pessoa ali, né, a família, ela tem a família dela, né? Os filhos têm o marido, tem os filhos, né? Ela precisa também estar ali dando aquele apoio. Então, tendo uma empresa como vocês, né, para apoiá-los, é essencial. A gente vive, chama geração sanduíche, né? Não sei se vocês conhecem esse tema, mas a nossa geração é uma geração que cuida de filho e cuida de pai. E que a gente vira por isso que chama sanduíche. Porque a gente tem esses dois lados para olhar, além de olhar pra gente, né? Que a gente não pode esquecer. Então, é o eterno equilibrar de pratos. Então, a maior parte dos nossos clientes, eles são ativos, eles ainda trabalham, eles ainda cuidam de filho, eles ainda pagam faculdade, eles ainda têm toda uma estrutura familiar para cuidar, além de cuidar da estrutura familiar da mãe e do pai. Então é uma geração que está exprimida, é uma geração que não tem tempo para nada, é uma geração que não consegue respirar para dar conta de fazer tudo. Então a Maia vem muito nesse lugar de trazer essa tranquilidade e essa paz, assim, né? Eu sei que falar paz, assim,
uma palavra forte, mas é isso mesmo que a gente quer. É essa mesma sensação de mais de tranquilidade que a gente quer proporcionar. E como que vocês preparam a equipe de vocês para lidar, né, com esse contexto tão sensível, do Alzheimer, do luto, né, dessa parte emocional mesmo entre as famílias, igual as meninas, né, que você falou, que elas brigavam, né? Como que vocês, que a equipe de vocês é treinada para lidar com isso? Então, a gente se coloca, né, toda vez que a gente admite uma profissional dentro da empresa, aí eu vou falar da estrutura primeiro interna da empresa e depois das profissionais da saúde. Primeiro ponto é que eu sempre digo que a gente é uma empresa de impacto, né, e aí quando eu falo impacto, é como um efeito dominó. Bateu na maia, vai para todo mundo, assim, eu quero impactar e melhorar a vida de todo mundo. Então, eu quero impactar a minha operadora que está ali dentro, eu quero melhorar a vida dela que está ali dentro, eu quero impactar a profissional da saúde que pega ônibus 5 horas da manhã para fazer 2 plantões no dia, às vezes, e eu quero impactar a família e o idoso. Então, a gente é uma empresa de impacto. E aí, quando a gente consegue trazer isso para a nossa cultura, isso como essência, isso como o ar que a gente respira, isso vira um propósito, e isso vira mais do que propósito. Isso é a forma como a gente lida com o paciente, como a gente lida com o cliente. Então, vira quase algo natural. Então, a gente tem a forma como a gente se comunica é sempre lembrando que a vida do cliente está mais difícil que a minha, que o cliente está passando por uma situação da qual ele não gostaria, que ele está enfrentando a pior dor, talvez, da vida dele. Sim. Então, a gente tem esse olhar empático, né? Então, a gente traz isso como cultura. E as profissionais da saúde que a gente admite na nossa plataforma são profissionais que têm experiência com o cuidado de idoso. Então, a gente não admite profissional que, por exemplo, é uma técnica de enfermagem, mas que nunca trabalhou com o cuidado de idoso. A gente faz exigência dessa experiência. E aí isso muda tudo, né? Sim, porque a profissional que sabe cuidar de idoso, ela tem toda uma habilidade, uma paciência, uma empatia, do que uma profissional, por exemplo, que cuida de um pós-operatório de uma cirurgia plástica. Sim. São coisas diferentes, né? A gente tem uma forma de manusear o paciente de repente igual, a técnica igual, mas o cuidado ele é diferente. O olhar da profissional é diferente, né, para o paciente. É muito diferente. Então a gente só admite profissional na nossa plataforma que tem experiência com o cuidado de idoso. Sim. E aí isso faz toda a diferença. Faz, exatamente. E qual foi o papel da sua rede de apoio familiar nesse processo de empreender? Olha, assim, honestamente, eu não tenho rede de apoio. Assim, é o que eu falei pra vocês no início, né? Fiquei órfã de mãe, meus avós também faleceram muito cedo, meu pai mora fora do país, então eu não tenho essa rede de apoio familiar. Assim. A rede de apoio que eu tenho é uma rede de apoio construída mesmo, né? Então eu tenho uma construção hoje das minhas irmãs e dos meus irmãos, é a maior rede de apoio que eu tenho. Mas nós somos em 5 filhos e 5 pessoas que têm filhos também, né? Então é uma galera que todo mundo tem filhos. Minha mãe, eu acho que são 9 netos, né? Então eu tenho 2, minhas irmãs têm 2, 1, enfim. Então é uma rede de apoio meio escassa, assim, né? Partindo dessa ótica. Mas eu sempre tive uma profissional junto comigo em casa, então eu consegui criar uma rede de apoio dentro de casa. Então eu sempre tenho uma profissional lá, uma babá que me ajuda com as crianças, que me permite assim, trabalhar até um pouco mais tarde, dar um suporte. O pai dos meninos também tem um papel importante nesse sentido, então quando eu preciso, ele que fica com as crianças e por aí vai. Esse ano tem sido um ano de muita viagem, né? A gente está expandindo nossos serviços, então a gente vai contando com o apoio, assim, uma das outras, assim, né? Então, nós 3, a maior parte do tempo, uma ajuda a outra. Contou pra gente, né, antes que suas irmãs também trabalham com você, né? Nós somos trigêmeas e as 2 trabalham comigo. Então, a gente tem uma ligação muito próxima. E isso também, né, querendo ou não, acaba sendo um apoio, né? Igual a gente trabalha juntas e isso faz total diferença, porque elas, quando a coisa aperta, pra mim, elas estão vendo, assim. Então, não é uma coisa nem que eu preciso pedir. Não, pode deixar que eu fico com o seu filho. A última gravação de podcast que eu fiz, meu celular fica longe, ele nem vejo. Quando eu saí, um monte de ligação da escola, meu filho mais novo, vai fazer 5 anos. Tava com febre de 39 graus na escola, e a escola me ligando há 1 hora, e eu não atendi. Aí quando eu vi, minha irmã já tava na escola, pegando a criança, dando remédio, levando lá pra licença, resolvendo tudo. Então a minha rede de apoio são elas, assim, né?
Então isso faz toda a diferença. Não, e é uma baita rede de apoio. É pequena, assim, né? Mas é uma baita rede de apoio. E porque também entende suas necessidades ali, né? Do dia a dia também, uma ajuda a outra. Uma ajuda a outra. E quais foram, né, os maiores obstáculos que você enfrentou? Como empreendedora? Nossa. Meu Deus, Resumidamente Resumidamente empreender, né, eu acho, e ainda mais na startup, que é algo novo, né, Estava inovador, né, inovador. Eu acho a jornada do empreendedor, assim, como a minha jornada como empreendedora é muito gostosa, assim, sabe? Como eu trabalho numa empresa de impacto, que a gente realmente faz diferença na vida da pessoa, eu tenho sensações boas durante o dia, né? E são mais sensações boas do que as ruins, assim, né? Mas empreender é pros fortes, né? Não é fácil, não. Assim, a gente passa por momentos muito difíceis. Mas, assim, são vários, assim, questão de montagem de time, criação de cultura, captação, que a gente tem que captar como startup, a gente faz a captação. Eu ano passado, estava com um cheque assinado praticamente, e caiu a captação de quase de R$1 milhão da noite pro dia. Estava tudo certo, e no outro dia veio um processo que acabou com tudo, e aí isso desestabiliza você completamente, porque você já está fazendo o provisionamento financeiro, você já está pensando como usar aquele dinheiro, você gasta um pouco mais de dinheiro quando você está passando por esse processo de investimento para trazer mais resultado. Então, assim, me vi aqui, ano passado foi uma baita resiliência minha, assim, né, do cheque ter caído no momento em que eu vi a empresa, assim, quase no vermelho, a gente realmente, no momento crítico, e aí naquele momento eu respirei e falei, eu preciso resolver isso e eu vou resolver. E aí eu coloquei, peguei para mim, assumi o papel, e ali eu trabalhei 2-3 meses para criar nova linha de receita, para aumentar meu preço, para conseguir mais cliente. Isso foi junho do ano passado, a gente fechou dezembro com o maior faturamento do ano, com o maior número de clientes na base. Mas é isso, assim, eu acho que o que mais é desafiador é a montanha-russa que a gente vive como empreendedor. Que você acorda tudo indo bem, de repente vem uma notícia e aí você cai e aí volta. Então, eu acho que se eu puder dar um conselho para alguém testar sua resiliência, sabe? Saber que dias ruins vão vir, mas sim, os bons também vão. E a gente nunca perder a fé. Assim, se a gente faz um bom negócio, se faz sentido para o mercado, a gente nunca perder a fé na gente, porque a gente fica muito, muito fragilizada nesse processo. Mas eu acho que faz sentido, assim, sabe? Sim. E você lidou, assim, com algum julgamento por vir de outra área, por vir do direito e entrar na área que você atua hoje? Enfrentei porque, assim, não só da área do direito, né, assim, né, da área de tecnologia, saúde e tecnologia. Muito julgamento, né? Eu já ouvi as pessoas falarem que eu não ia ser capaz de fazer sozinha, que eu não sei nada de tecnologia, que eu não ia conseguir, e que você não vai dar conta, que você não sabe do que você está fazendo. Subestimaram, né? Muito. Fui muito subestimada nesse processo, muito. Por pessoas próximas, pessoas que viviam comigo, por pessoas de longe, por pessoas que a gente sentava na mesa, fazia uma reunião e falava, nossa, você não sabe o que você está fazendo, o mercado não está querendo isso, muda seu negócio todo. E assim, o que eu mais fui, de repente, foi subestimada nesse processo. Assim. E isso faz a gente criar mais força, né? Porque a gente fala assim, não, igual você falou que é muito resiliente, eu e a Fran, a gente tem muito isso. Aí faz a gente impulsiona. Né? A pessoa acha que tá te derrubando, mas ela tá te impulsionando. Porque você fala assim, não, eu sou capaz, eu consigo, eu faço diferente, então... A gente vai quase numa teimosia, né? Eu não pra seguir fazer isso, eu quero. Pode ir, vai, eu vou fazer. Que eu vou te mostrar, também. E eu vejo que é isso, o desafio todo é a voz dos outros não entrarem na tua cabeça. Sim. Esse que é o lance, assim. Então, quando uma pessoa fala que o seu negócio não faz sentido pro mercado, você tá olhando para um lado ruim e tal, o que me... Mas também tem uma outra coisa, assim, que não é só a teimosia. Também é saber o que você tá fazendo. Então, tem uma coisa que eu faço, eu domino o meu mercado. Isso, domino. Não tem... Se você me colocar para falar com um fundo que só atende
empresa, por exemplo, da economia prateada, ou seja, que atende idoso, eu vou saber do que eu tô falando. Sim. Eu tô olhando pro mercado do Brasil, tô olhando pra Europa, tô olhando pra Ásia, eu tô olhando pra tudo. Sim. Tô todo dia me aperfeiçoando. Então isso faz com que eu tenha segurança da hora que eu chego e o investidor fala, você tá olhando pro lado errado, de saber quem não sabe é ele. Sim. Quem não sabe do que tá falando é ele, porque não é sozinho aí. Não é só do dia a dia, você sabe todo o processo. Eu falo que ninguém melhor do que a gente pra entender do nosso negócio. Você sabe todas as dores e as alegrias, né? Então, mas eu acho que esse é o ponto principal. Assim, primeiro a gente tem que ser um realmente conhecedor do seu negócio. Sabe? Isso é uma fragilidade que muita gente tem. Sim. Né? Que eu tô entrando no negócio achando que só a gente já fica apaixonado pela aquela ideia e esquece que o mercado existe, né? Que o mercado que vai te... Então, eu acho que você tem que ser apaixonado pela sua ideia, mas também ter domínio pelo dado. E aí, quando você tem domínio pelo dado, o que falam pra você que você não vai conseguir, fica irrelevante. Porque você sabe que quem não sabe o que tá falando é aquela pessoa, entendeu? Exatamente. Então, tem muito esse lugar, não de soberba, né? Obviamente, assim. Sim. Tem muito essa coisa de você realmente não saber. Agora, eu tô falando do mercado, do seu nicho, do que o seu paciente precisa, do que o seu cliente precisa. Então, eu tenho muito domínio. Agora, para outras coisas, realmente eu fico numa posição de vulnerabilidade. Por exemplo, numa área comercial, de repente, numa área de processo, não é da minha habilidade, não é da minha formação. Então, o que eu faço? Eu vou atrás de ajuda, peço ajuda, vou lá no especialista, bato na porta de gente que já fez alguma coisa parecida. Sim. Então, eu também venço a vulnerabilidade me associando a pessoas que sabem do que fazem, entendeu? E aí eu vou me fortalecendo. E você já se sente como inspiração, assim, para outras mulheres? Não. Sério? Não, mas eu sei que eu sou. Eu acredito que sim. Eu acredito que eu sou. Eu vejo que as pessoas me enxergam assim, mas a gente, é muito difícil da gente... É isso que eu tô falando, assim. Eu ainda sinto que eu tô muito no início, né? Eu tenho 4 anos de empresa, eu acho que eu tenho muita coisa para construir, aonde eu quero chegar, né? Eu quero e eu tenho certeza que a Maia ainda vai ser reconhecida como a maior empresa de cuidados de pacientes idosos do Brasil. Eu sei que a gente tem potencial para chegar nesse lugar. Então, do lugar que eu tô para onde eu quero chegar, ainda tem um caminho muito grande, né? Então, você ser referência agora, no início, por isso que eu tenho essa dificuldade. Mas eu sei que tem gente que não tem, que tem a ideia ainda, que a ideia tá no papel, que não consegue olhar pra negócio do jeito como eu olho. E aí eu viro uma inspiração nesse lugar, assim. Eu sei que eu sou. Mas é difícil a gente internalizar isso, né? Porque a gente ainda se sente tão incapaz, né? A gente ainda sente que a gente tem muito o que aprender. Mas eu trabalho na cabeça, é uma constância de aprendizados, né? Todo dia a gente aprende alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ter humildade, né? Quando a gente é empreendedor, assim. Porque são muitos desafios, na verdade. Não é fácil, não. Ó, nós vamos começar agora um quadro que vai estar presente em todos os episódios, que se chama O Que Me Move. Tá. Então vão ser perguntas diretas sobre a sua trajetória, vai ser como se fosse um bate-bola. E aí você vai falando aí um pouquinho pra gente das perguntas. Então vamos lá, preparada? Preparada? Fala. Ai, Deus. Quais foram os principais desafios da sua jornada? Primeiro, financeiro, é importante falar. Segundo, acho que desafio pessoal mesmo, assim, sabe? De entrar, sair da zona de conforto e entrar num lugar completamente desconhecido. Eu acho que foram os principais desafios, assim. Eu saí de um trabalho estável, com uma grana no final do mês, para ir para um lugar que não me dava essa grana, e tendo que aprender tudo. Eu acho que esses são os 2 desafios maiores. Quais os maiores aprendizados? Maior aprendizado como empreendedor é que quando tudo parece que tá dando certo, algo pode dar errado. Eu acho que o maior aprendizado é a gente não só contar com o certo quando tá certo. Duvidoso, Assim, sabe? A gente tende muito a criar expectativa, criar uma ilusão do que pode acontecer, mas a gente tem que... Acho que o maior aprendizado falando melhor assim, o maior aprendizado é lidar com o que a gente tem de fato, de realidade, assim. A gente nunca trabalhar com expectativa. A minha frase é 0 expectativa e 100% de intenção. Então, esse é o maior aprendizado na minha jornada de empreendedora, assim, 100% de intenção. E um conselho pra Júlia lá do passado? Pra ela ser paciente com ela mesma, sabe? Pra ela ser... Pra ela acreditar na voz dela interna, sabe? Pra acreditar na potência que ela é, pra nunca duvidar da capacidade dela de
de dar conta, de fazer o que ela fala que vai fazer, mas sendo cuidadosa também, Sim. sabe? Se eu pudesse falar comigo do passado, é pra eu ser mais cuidadosa, menos rude comigo mesmo, assim, sabe? Cara, vai cobrar, calma, assim, não é no lugar de não ser cobrada, mas assim, ser cobrada, mas com delicadeza, sabe? Sendo amorosa comigo mesma. Sair me colocar como forte o tempo inteiro, sabe? Podendo ser frágil, podendo errar, podendo ter escolhas ruins, mas que à medida que as escolhas ruins e que os fatos ruins aconteçam, a gente tem a força para lidar com eles. Sim. E essa responsabilidade que eu sempre tive. Mas assim, sendo um pouquinho mais cuidadosa comigo mesma, assim, eu acho. E um conselho para as mulheres que empreendem com propósito. Empreender com propósito dei uma palestra sobre isso esses dias, assim. Você ter um propósito, ser movida por um propósito, realmente uma potência, assim, sabe? Você saber que o que você faz realmente melhora, impacta a vida de outra pessoa, é o que mais me move. Mas a gente tem que lembrar para que uma empresa existe, né? Ela existe para dar lucro, ela existe para pagar a conta no final do mês, ela existe para te dar o seu sustento. Então, para a empreendedora de propósito, a gente nunca perder esse brilho no olhar de aquilo ali só faz sentido porque eu estou melhorando, impactando, tendo um propósito, mas nunca também deixando de reconhecer o valor da sua empresa, sabe? Exatamente. E o valor que você tem. Porque a gente tende porque a gente quer melhorar, facilitar, mudar a vida das pessoas, a gente tende a ir para uma área mais assistencialista e a gente acaba se colocando nesse lugar de desconforto. Poxa, a gente quer melhorar, a gente quer impactar, mas a gente é uma empresa e a gente consegue fazer as duas coisas juntas. Eu acho que esse que é o melhor conselho, assim. Nunca perder o propósito, mas o propósito tem que estar associado ao seu sonho também, Sim. sabe? A sua vontade também de melhorar. Exatamente. E como que você se mantém atualizada? Olha, tem duas coisas que eu faço muito, né? Primeiro, eu tô junto com pessoas que sabem mais do que eu e que já fizeram o que eu quero fazer. Então, eu tenho uma assessoria desde o primeiro ano de empresa, a VPX, que está comigo desde o meu primeiro ano de empresa, que me mantém atualizada. São pessoas que é uma empresa de estratégia, que olha operação, olha processo, olha financeiro. Então, eu tô ali sempre sendo impulsionada por pessoas que querem o melhor da empresa, sabe? Que analisa dados, tem estratégia por trás. Então, primeiro eu estou associada a pessoas, empresas que me mantêm atualizada. E o segundo é que eu sempre estou estudando, olhando movimento de mercado. Você está usando? Sempre, assim, eu uso a internet como fonte de conhecimento mesmo. Então, se eu tenho uma ideia, por exemplo, eu tive uma ideia esses dias sobre um braço, uma vertical que eu quero inaugurar na empresa daqui 2 anos, e aí eu comecei a pesquisar, e aí eu pesquiso site chinês, pesquiso no Japão, pesquiso na Europa, não é uma coisa aqui, sabe? Eu faço uma pesquisa gigante, e aí além disso eu começo a perguntar para as pessoas. Então, sei lá, é da área X, eu vou lá nessa área e pergunto assim, faz sentido isso pra você? Nossa, faz muito sentido e tal. Você já viu alguém que faz isso? Não, nunca vi. O que você me diz sobre isso? E aí eu também vou atrás de informação de pessoas que estão na área, que estão vivendo e respirando o que eu quero fazer. Sim. Sempre trocando, gente. Sempre trocando o tempo inteiro em grupo de WhatsApp. Gente, pelo amor de Deus, preciso de tal coisa. Alguém me ajuda? Preciso saber de tal coisa. Quem é especialista? Sempre na maior cara de pau do mundo pra ir atrás de... A gente precisa ter, né? Essa eu acho. Essa, como é que fala? Eu brinco, digo sempre assim, uma humildade. Em chegar e falar, você me ajuda? Você me dá esse apoio, né? E com isso a gente vai vendo coisas que a gente nem conseguiu ver, é tão óbvio na nossa empresa, e às vezes a pessoa ali fala, não, olha, isso aqui vai ser mais interessante. Eu costumo falar assim que 10 minutos de conversa pode mudar o seu jogo. É verdade. 10 minutos de conversa. Mês passado, acho, eu tava em Brasília e eu tava aflita, né, porque a gente tá expandindo pra lá, como as coisas vão, como que é o movimento e tal, e aí 10 minutos com um cara, ele falou, eu faço isso, faz isso.
Eu falei, caraca, não tinha pensado nisso. Já resumiu. Tá na minha cabeça, assim. Aí eu volto para empresas motivada, vamos olhar para tal coisa. E aí, dali, dá outros desdobramentos, entendeu? 3 minutos de conversa. O cara nem sabe disso. O cara nem tem a consciência do que ele mudou na minha vida. Foram 10 minutos de conversa. E quais os próximos passos para Maia Saúde? Seria essa expansão? Tem mais coisa legal por aí? O que a gente quer para Maia, assim, o movimento natural que a gente deseja é que a gente atenda todo o Brasil. Então, a gente, esse ano, expandiu para o Brasil e a gente está em processo de expansão para Minas Gerais e São Paulo. A gente já atende no Rio de Janeiro e aqui no Espírito Santo, então a gente vai expandir para esses 2 estados. Ano que vem é expandir para mais estados, a gente ir para a parte norte e nordeste do país. Legal. E a gente tem muito o propósito e uma vertical assim que a gente quer inaugurar, que é a parte de dados, né? Então, com as informações que a gente recebe dentro dos plantões, das próprias profissionais da saúde, a gente usar isso como fonte de informação. Então, a gente usar a inteligência artificial para trabalhar esses dados, ver o que é similar nos quadros de Alzheimer, nos quadros de Parkinson, nos quadros oncológicos, o que a gente tem de pontos de semelhanças, pontos de atenção, e a gente começar a fazer a Maia realmente uma fonte de informação prática e de vivência para o Brasil inteiro. Então, a gente quer criar uma área de dados. A gente já tem essa área de dados, mas a gente quer que essa área ela seja exposta, né? Que ela tenha acesso para profissional da saúde, para família, para, enfim, qualquer pessoa. Super interessante, adorei. Como você enxerga o mercado de startups fundadas por mulheres hoje? Olha, eu acho que é um caminho que a gente ainda está engateando, assim. Honestamente, startups fundadas por mulheres, com maior percentual para mulheres, é bem pouco da gente ver, assim. A gente vê muitas founders, mulheres, mas que tem um founder homem, sabe? Que tem uma sociedade que tenha outros homens e que não é ruim, se não é esse o caso. Mas, assim, só de mulher, eu acho que a gente ainda tá num lugar ainda muito iniciando, assim, sabe? Mas acho que é por falta de incentivo, acho porque a mulher passa por desafios mesmo. A maior parte das empreendedoras, elas começam a empreender nesse ramo de startup lá com seus 24, 25, 30 anos. Que casa com o momento de ter filho, de casar, construir família. A gente sabe que o impacto para essa construção pessoal, para a mulher, é muito maior do que para o homem, né? A mulher tem a dedicação com o filho, a dedicação da maternidade. Você equilibrar tudo isso não é uma coisa que a gente é ensinada, né? Não é uma coisa que é a prática das mulheres. Muitas mulheres optam por ter a maternidade num lugar diferente do profissional, assim, né? Como se a gente tivesse que separar as duas coisas. Eu acho que a gente não precisa. Então, eu acho que a gente ainda está engateando, sabe? A gente ainda está nesse início dessa nova era, mas eu acho que tem muita mulher genial, muita mulher genial. Acho que tem muita mulher com vontade de fazer diferente. Acho que a mulher tem uma capacidade de resolutividade, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, sabe? Acho que as mulheres liderando startup, quando isso for um movimento realmente super aquecido no mercado, a gente vai ver uma transformação. Porque eu acho que a mulher realmente, ela consegue ela tem habilidades diferentes nos homens, como os homens e as mulheres, mas as nossas habilidades de gerenciamento, de olhar para vários lugares, ela é diferenciada do homem. Eu acho que isso faz muita diferença. Sim, o olhar também, né, da mulher tem um olhar diferente. Bom, e para fechar com chave de ouro, a pergunta que todo mundo quer saber: tem algum segredo para o sucesso? Uma rotina, um hábito, uma crença? Acho que segredo não, assim, né? Eu não gosto muito dessa coisa de um checklist, assim, faça esse checklist e você vai ter sucesso. Mas o que eu posso falar, assim, que o que me faz perseverar nesse lugar de empreendedora e de talvez alcançar o sucesso que eu tanto desejo, é isso, assim. Em primeiro lugar, é conhecer o que eu faço, assim, nunca deixar de me colocar como aprendiz, sabe, na humildade de saber que eu não sei de tudo e que o mercado muda e que eu preciso ouvir meu cliente, eu preciso ouvir as pessoas que estão no meu lado. Então esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto, se possível, nunca deixar de olhar para si. A gente vive uma jornada intensa, né? A gente trabalha muito, a gente tem que dar muitos resultados e a gente acaba negligenciando a nossa saúde física e mental. Eu acho que a gente nunca, se puder, não deixar de olhar para si, de se cuidar, de ter seu momento de lazer pequenos, mas que isso seja importante para você. E eu acho que... E o terceiro ponto é trabalho. E trabalho tem que ser encarado como um trabalho. E aquilo ali não pra mim, né, a forma como eu vejo, apesar de ser um trabalho de propósito, de ter vindo de uma dor que eu vivi com a minha mãe, da minha mãe ser a fonte de inspiração, aquilo ali é trabalho. E a seriedade que aquilo ali exige é o que eu coloco. E nada além disso. Entendeu? Então, é isso. 0 expectativa, 100% de intenção e fazer o que tem que ser feito. E eu gosto muito da frase, eu uso muito a frase de que eu faço o que ninguém quer fazer. Esse é meu lema. Então, o que ninguém quer fazer nesse lugar, eu tô disposta a fazer. Sim, então eu trabalho 24 horas, eu pago profissional toda semana, eu atendo o Brasil inteiro, eu tenho tecnologia, eu olho pro mercado, o mundo, o que ninguém quer fazer, a Júlia tá disposta a fazer. Uma mensagem muito inspiradora para todas as mulheres. E a gente quer agradecer muito a sua presença, foi um prazer rever você. E assim, vamos continuar acompanhando a Maia Saúde aí nas redes sociais, que vai ser maravilhoso ver essa empresa crescer cada vez mais, né, Fábio? É verdade, Júlia. Pra gente, assim, é uma honra, tá? Receber você aqui, conhecer um pouco mais sobre sua história, que é linda e inspiradora, tá? Você pode falar que você inspirou muita gente aqui, porque é o que eu falo, a gente sempre tem a aprender, sempre, né? E hoje você deu uma aula aqui pra gente. Obrigada, Imagina, obrigada, e que agradeço. Eu fico muito feliz, assim, de poder falar um pouco do que é o meu trabalho, de como eu encaro o meu trabalho. E a gente veio para realmente melhorar a vida de muita gente e a missão é essa, assim, sabe? A linha de chegada é a gente saber que por onde a gente passou, a gente realmente facilitou e melhorou a vida das pessoas. Júlia, muito obrigada por dividir a sua história com a gente. Foi inspirador, profundo e com certeza vai tocar muita gente. E se você gostou desse episódio, não esquece de seguir a gente lá no Instagram da CDL Vitória, do Cindy Lojas Vitória e também no YouTube. Nos vemos no próximo episódio do Mulheres Super Capixabas, onde a força e o talento feminino ganham o destaque que merece.